certo? Você compreender a santificação na vida do servo de Deus. Vamos explicar o que é santificação posicional e santificação que é progressiva, algo que acontece diariamente, ok? São duas coisas diferentes, né? Nós somos santo colocado quando somos justificados posicionalmente, ok? Mediante Cristo, aquilo que nós já falamos, ok? E também existe agora esse nosso processo de santificação progressiva, tá certo? Mas vamos ler aqui em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 23. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra esse tal, será bem-aventurado. Então, observe aí, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é esse espelho. Ela é o espelho que nos mostra. Ela traz para nós aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida. O que é importante nós entendermos. Eu até fiz uma anotação aqui, bastante interessante, né, da teologia sistemática de Schaeffer, que ele diz assim, ó, preste bem atenção, ó, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus não somente é inevitavelmente um poder para evitar o pecado, mas ela é um poder na detecção do pecado dentro da vida. Ou seja, a palavra de Deus é ela que nos leva a detectar o pecado na nossa vida. Então veja a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Se você não estuda a palavra de Deus, se você, irmãos, não medita na palavra de Deus, você é um desses que passa por esse local, indo para o lugar, porque hoje todos nós somos geração eleita, sacerdotes do Senhor, né? Nessa dispensação, Pedro diz isso, né? Então, nós entramos diante da presença de Deus, mas quando nós deixamos de ministrar nesse altar, de se olhar nessa água, nós estamos deixando de detectar impurezas na nossa vida. Coisas que ao longo dos dias, dos meses e dos anos vão entrando na nossa vida. Então aqui nós não estamos falando da santidade no sentido posicional, né, que Deus nos torna santo, né? Nós somos feitos santo mediante o sacrifício de Jesus, posicionamento, né? Agora nós estamos falando da santidade progressiva e nós vamos entender isso também no tabernáculo. Por isso que eu sempre digo a importância de estudar. Há uma teologia nesse tabernáculo muito profunda, abordando toda a teologia sistemática dentro do tabernáculo. Por isso que eu acho muito profunda. Então, o que a palavra de Deus ela tem o poder de fazer? Ela detecta. Ela é esse, né, é esse espelho que quando você está estudando, quando você está lendo a palavra de Deus, a palavra, ela é viva. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, vou ler aqui para os irmãos, né? Essa palavra que é tão conhecida no capítulo 4, versículo de número 12, do escritor aos Hebreus, ele fala da palavra, né? E a palavra de Deus, ela não tem medida. A palavra de Deus, ela não tem algo que ela não leve a pessoa a se arrepender. Não tem pecado que ela, por isso que não há medida para ela. Capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, olha só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela penetra no âmago do nosso ser, ela entra no mais profundo da nossa alma. Por isso que nós precisamos entender a importância da bacia de bronze.
Porque é na bacia de bronze, meus irmãos, que nós então nos purificamos, né, desses pecados, ok? Continuando, então aqui, a palavra de Deus age como espelho e nos dá um verdadeiro reflexo do que somos diante de Deus. O que é interessante nós entendermos? O que nós não conseguiremos ser perfeito, ok? Então, quando você vai para a bacia dessa água, ela gera em você a consciência da sua natureza. E o que você faz? Aí está a necessidade do sangue e aí está a necessidade da confissão, ok? Então, é muito importante nós entendermos isso. O espelho da palavra deve ser um instrumento de correção e não de condenação, né? Então, observe, fala de juízo, porém, o juízo dessa palavra, que ela vem sobre a nossa vida, não é para condenação, mas é para ajustar, é para que nós possamos melhorar a nossa conduta, nos alinhar, ok? Então, veja a importância. A segunda função da bacia é que ela trazia, então, água, ok? Então, a água da bacia aí, ela fala da limpeza do sacerdote. Então, ela revela, e ela não só revela acusando, condenando, mas ela tem o poder purificador. Então a palavra nos purifica. Quando ela vai nos purificar? Preste bem atenção. No versículo 21, da onde lemos aí do Êxodo, capítulo de número 30, onde iniciamos, né? Ele diz assim, ó, lavarão. Então era o lugar de se lavar. Então você olha, você vê, né, a sujeira, e o que você vai fazer? Você vai usar a água para se lavar, ok? Então a água vai ser aí para, ou servir para essa utilidade, para se lavar. Então, preste bem atenção, Provérbios, vou ler aqui, capítulo de número 27, o versículo de número 19, Provérbios, capítulo de número 27, e o versículo de número 19, e depois eu vou ler um versículo aqui no Novo Testamento, relacionado à água e essa sua função de estar limpando ou nos purificando para ministrar diante de Deus. Capítulo de número 27, versículo de número 19, diz assim: como a água, o rosto corresponde ao rosto. Então, na água, você vê o seu rosto, ok? Então, ele chegava ali e o que ele fazia? Ele se lavava. Ele, na verdade, na primeira lavagem, que nós vamos ver depois, se lavava o corpo inteiro, uma única vez. Depois ele tinha que manter as mãos e os pés limpos. Aí nós vamos entender e vai jogar luz lá para João 13, quando Jesus diz para Pedro para lavar os pés dele, e Pedro não vai querer. Aí ele diz assim, me lava por completo, todo. Jesus diz, não, você já foi lavado. Por quê? Porque era lavado uma vez o corpo inteiro. E depois disso, o sacerdote tinha que manter a mão e os pés limpos. Isso tem a ver conosco. E nós precisamos entender, então, a utilidade da bacia de bronze, ok? Nós vamos entender que essa lavagem por completo tem a relação com a regeneração, ok? Com a regeneração, quando nós passamos pelo altar e aceitamos a Cristo. Então, nós somos purificados, né? Regenerado. E agora nós passamos para essa bacia, que agora aí não lava o corpo inteiro, aí lava as mãos e lava os pés, ok? Efésios, capítulo de número 5, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 26, um versículo também bastante conhecido, mas que faz necessário eu fazer a leitura, porque aqui é o antítipo, ok? Falando dessa água. Versículo 26 do capítulo 5, diz assim, para santificar, purificando-o com a lavagem da água. Ele está fazendo menção disso aí. Aí ele diz, pela palavra, só que hoje não é literalmente. Então, algumas pessoas, às vezes, fazem isso literalmente.
algumas igrejas, né? Tem até aí a tradição do lava-pés, né? Porém, nós estamos vendo que isso não é literal. Hoje isso é uma maneira simbólica que é efetuada através do quê? Da palavra de Deus. Como que nós somos purificados? Nós somos purificados pela palavra de Deus. Amém? Vamos ler aqui. Queria que os irmãos também pegassem em João, capítulo de número 15, versículo de número 3. João, capítulo 15, versículo de número 3. É importante fazer algumas leituras para a gente estar compreendendo. João, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela nos limpa, irmão. É a palavra de Deus que nos purifica. Nós precisamos entender a importância hoje da palavra de Deus. É ela que te purifica, é ela que me purifica, é ela que te limpa, ok? Ela é o espelho. Quando você vai para ela, é ela que revela as tuas falhas, é ela que gera em você a confissão, porque sem a confissão não, o arrependimento interno ele é demonstrado mediante a confissão, ok?